Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje, a gente vai dar prosseguimento sobre o tema que eu comecei na semana passada. Nós começamos a falar sobre o simbolismo das roupas, o que a Bíblia tem a dizer sobre vestimenta, sobre estética, sobre imagem. Eu comecei a falar sobre isso porque eu acho que está dentro do tema que eu lido diariamente, que é o tema de imagem. E simbolismo é uma coisa que eu estudo já há muitos anos. Então, foi natural que eu tentasse entender o simbolismo da imagem, o simbolismo das vestimentas. No vídeo da semana passada, eu falei sobre a primeira aparição do termo roupa nas escrituras sagradas, que surpreendentemente é logo na primeira história que a Bíblia relata, a história de Adão e Eva. Então está ali em Gênesis 3, onde Deus cobre Adão e Eva com as vestes de animais. Se você quer aprender mais sobre isso, confere o último vídeo, que está bem rico sobre esse tema. Mas hoje a gente vai avançar um pouco na história bíblica e a gente vai para a próxima história, onde a roupa é algo significativo na história, para tentar entender qual que é o simbolismo da roupa, tanto para que a gente possa entender sobre as nossas roupas, a nossa vestimenta, mas também entender que as vestimentas têm um simbolismo mais amplo, um pouco mais abrangente e mais profundo. Então vamos lá. Na história que a gente vai olhar hoje é a história de Jacó. Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Alguns fundamentos para a gente avançar para a história. Na época dessa história aqui, nessa época pré-histórica, a gente pode dizer, pré-histórica não, mas nessa época bíblica tão antiga, 2, 3, 5, 7 mil anos atrás, era muito comum que a herança fosse dada apenas para o filho mais velho. Pelo menos grande parte dela. Então, grande parte da riqueza, grande parte da terra, a maior parte da terra, a maior parte da produção da terra seria dada ao filho mais velho. Por quê? A gente tem que lembrar que, num contexto agrícola, se eu divido a terra na próxima geração, a geração seguinte vai ter que dividir metade da metade. E assim por diante. Até que não vai sobrar nada da terra. Vou dividir metade, depois um quarto, depois um oitavo, depois um 16avo, e assim por diante. Daqui a pouco não vai sobrar mais terra nenhuma. A terra vai perder a capacidade de produzir, a capacidade de prover alimento para essa família. Então era comum que a terra fosse passada para o filho mais velho. Aí você fala, pô, isso é injusto, né? Os outros filhos também deviam poder ter acesso à terra. Pois é injusto, é difícil, mas a realidade é essa. É difícil mesmo, é difícil para todo mundo. Pelo menos o filho mais novo sabia que essa ia ser a realidade dele, então ele podia se preparar, ele podia se preparar para essa realidade difícil que ele ia enfrentar lá na frente, onde ele não teria uma herança de terra, certo? Então isso tudo ia para o filho mais velho. E também era comum que o filho mais velho recebesse a bênção espiritual ali do patriarca. Então, com isso em mente, vamos entender a história. Isaac, quer dizer, Isaac, ele tem dois filhos, Esaú e Jacó. Eles são gêmeos, Esaú nasce um pouquinho antes, então ele é o primogênito. Portanto, Esaú herdaria a terra, as bênçãos espirituais e tudo que a gente tem comentado até aqui. Esaú, ele cresce e se torna um grande caçador. Então ele é um homem que vive no campo, vive na selva, caçando. A Bíblia diz que ele era peludo e que ele era vermelho. Então assim, um cara da terra, um cara bruto, rústico e sistemático, como diz o meu sogro. E Jacó, por outro lado, não é um cara bruto, não é um caçador, ele é um pastor de ovelhas que vive em tendas, ou seja, é mais sedentário, mas ele é astuto, astuto como uma serpente. E esses são os dois irmãos que a gente tem aqui o relato. Certo dia, Esaú chega da caçada e ele está faminto, está com aquela larica, né? E ele vê que Jacó, seu irmão, está fazendo um pote, está fazendo uma comida, um pote de ervilhas ali, de lentilhas. E ele pede, pô, irmão, dá um pouco aí dessa sopa, eu tô morrendo de fome. Jacó fala para ele, de forma muito astuta, eu te dou se você me der o seu direito de filho mais velho. E aí, Esaú, que estava ali cheio de fome, não deu muita bola, tratou com pouco caos e falou, tá, pega aí o seu direito de filho mais velho, dá essa comida logo. E vendeu o seu direito de filho mais velho por um prato de comida. Passam-se alguns anos e Isaac está prestes a morrer.
Ele sabe que ele vai morrer em pouco tempo, então ele fala para o seu filho Esaú: Esaú, vai buscar um cabrito para mim, faz um banquete, faz uma refeição para mim, que eu vou te abençoar e eu vou morrer. Então Esaú sai para caçar e a esposa de Isaac ouve isso. A esposa de Isaac tinha Jacó como preferido e ela fala para ele: Jacó, o seu irmão vai caçar para receber a bênção espiritual. Então, faça o seguinte: mate um cabrito, que eu vou preparar uma refeição para o seu pai, e coloque a pele do cabrito nos seus braços. Além disso, a mãe de Jacó veste ele com as roupas de Esaú, para que ele se passasse por Esaú. Então, Jacó vem até seu pai, o pai dele toca nos seus braços, percebe que é um homem peludo, assim como Esaú, e abençoa ele. Tá? Nessa história, a gente pode ver um aspecto negativo da vestimenta, que é o quê? Como as roupas podem ser utilizadas para enganar os outros, para esconder a nossa identidade e aparentar sermos alguém que nós não somos. Isso é muito nítido de se ver como que a roupa pode fazer isso quando você vai no ensino médio e olha para os adolescentes. O adolescente, a adolescência em geral, é uma fase de transição, onde para que o adulto nasça, a criança tem que morrer. E com a morte da criança surge uma pluralidade, possibilidades de caminhos diferentes de como esse jovem vai escolher viver. Ele vai seguir o caminho que os pais dele estavam seguindo ou não, ele vai se rebelar e buscar outros caminhos. É muito comum, especialmente nessa geração sem pai, geração sem uma rigidez, que os adolescentes se rebelem, porque eles não veem propósito, eles não veem beleza na vida deles, na tradição deles, eles não têm responsabilidade, então eles se rebelam. Nessa rebelião, eles vão buscar outro grupo para pertencer. Eu não sou mais uma imagem e semelhança do meu pai, eu não sou mais parte da tradição familiar, agora eu faço parte de outro grupo, de outra tribo. E com essa mudança de identidade, com essa mudança de tribo, se vê uma mudança de valores e uma mudança na imagem, uma mudança na vestimenta. Essa vestimenta esconde quem o adolescente era para assumir uma nova identidade. Eu consigo falar com muita propriedade sobre esse padrão, porque essa é a minha história. Eu, quando era adolescente, me rebelei contra a minha família e comecei a querer fazer parte de um grupo de amigos que era funkeiro. Eu nem gostava de funk, nunca gostei, sempre achei uma porcaria, né, uma baixaria, mas eu queria fazer parte desse nicho aí, dessa tribo. Então eu comecei a me vestir como funkeiro. Isso é algo que até hoje a minha família me zoa assim, num nível absurdo. Até hoje eu apanho no bullying sobre isso. Mas o fato é esse. A vestimenta estava escondendo quem eu era e fingindo ser alguém, me ajudando a fingir a ser alguém que eu não era. Isso pode ser visto de muitas formas nessa questão da adolescência. Pode ser visto num contexto de esporte, né? O cara quer se passar de atleta, né? Então, nos Estados Unidos, quando a gente vê filme aquele tipo de filme que eles chamam de coming of age story, né? Essa jornada de descobrimento, a gente vê como a roupa serve para esconder e para fazer o adolescente entrar nessas tribos diferentes, né? Então, semana passada a gente viu que tem, claro, esse simbolismo imediato. A gente pode ver como as roupas ainda hoje são utilizadas para esconder aquilo que nós somos, para fingir sermos alguém que não somos. Eu também vi isso muito claramente com essa explosão dos arquétipos que teve ali em 2022 no mercado digital. As pessoas fingiam que eram alguém que não eram, fingiam que era um arquétipo, né? Mas, voltando ao ponto, semana passada eu falei para vocês também que, além desse significado mais imediato, ou seja, de ver nitidamente como as roupas de hoje carregam esse mesmo significado, esse mesmo propósito, podem ser utilizadas da mesma forma que essas histórias estão contando, né? Então, de esconder, no caso, a minha identidade e usar como forma de falsear, de enganar os outros, a vestimenta tem um significado mais profundo, mais abrangente. A vestimenta
é tudo aquilo de externo que eu adiciono ao meu corpo, que eu adiciono ao meu ser neste mundo caído para me ajudar a sobreviver. Então, a ciência é uma espécie de roupa, eu me cubro com isso para prolongar a minha vida, para prolongar a minha saúde. A política pode ser isso, as leis podem ser isso, o trabalho é isso. Qualquer atividade humana pode se enquadrar nesse simbolismo da vestimenta. Você fala, caramba, isso é meio estranho, né? Isso é meio estranho. Pois é, mas saiba que não sou eu que estou falando isso. Eu estou só repassando o que já era senso comum, que já era conhecido pelos pais da igreja. Os pais da igreja, como São Gregório de Nissa, já tinham essa visão sobre a vestimenta, aquilo de externo que eu adiciono a mim para cumprir algum propósito. Então, nesse contexto, perceba, aquilo que eu adiciono a mim, a lei, o governo, a ciência, o trabalho, pode ser utilizado para enganar as pessoas. Percebe? O governo pode ser utilizado para sustentar o povo, dar estrutura e ordem para o povo, mas também pode ser utilizado para enganar. As leis podem ser utilizadas para enganar o povo. O trabalho, eu posso utilizar o meu trabalho para trazer sustento e dignidade para a família, mas eu também posso usar o trabalho para manipular os outros e para impor a minha vontade sobre o mundo. É isso que a história de Jacó nos mostra. Como que aquilo que nós adicionamos a nós pode ser uma forma de magia, porque eu estou utilizando isso para impor e manipular a realidade que me cerca. Num contexto profissional, isso se aplica perfeitamente. A minha imagem pode ser utilizada para melhorar, para expor o meu posicionamento, expor a minha personalidade, ou ela pode ser utilizada simplesmente como um amuleto, um artifício para eu conseguir manipular os outros, fingir ser alguém que eu não sou. Um posicionamento na internet pode produzir isso, pode produzir esse efeito, né? E quantas pessoas que a gente não vê hoje que estão fingindo ser algo que elas não são só para ganhar dinheiro? Nós não podemos dizer que isso não funciona. De fato funciona. Jacó consegue enganar seu pai, consegue receber a bênção, consegue receber a prosperidade, o poder da terra. Ele recebe a bênção. Então funciona. Mas a que custo? A custo do detrimento da nossa alma, a custo de fazer o mal. Então, de fato funciona, mas não é o correto. Percebe? Então, a nossa imagem tem esse poder de revelar aquilo que nós somos ou de ocultar aquilo que nós somos para manipular os outros. Então, essa foi a história de hoje. Espero que tenha feito sentido. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí nos comentários. Eu vou adorar ter esse contato com você para a gente discutir, chegar em conclusões melhores. E semana que vem a gente continua essa série com a próxima história. Até a próxima.